Fala, jovem Padawan! Agora vamos mergulhar nas ligações moleculares. Ou seja, as ligações moleculares vão, como já diz o tema da aula, vai formar os compostos moleculares. São ligações que aparecem para unir os átomos sem que haja perda e ganho de elétrons. Então, vai existir uma forcinha surpreendente aí no meio, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Seguinte, pensa comigo, né? Pensa comigo. O que acontece quando há apenas um exemplar do livro para você estudar com seu coleguinha? Você, né, e seu amigo vão estar com o mesmo livro, mas só que na biblioteca. Então, a melhor solução para vocês dois é compartilhar o livro. A ligação covalente é exatamente isso. É o compartilhamento de elétrons para alcançar estabilidade. Diferente da ligação iônica, que um ganhava e outro perdia. Um doava e outro recebia. Aqui, a brincadeira é compartilhar. Beleza? Você vai compartilhar os seus elétrons. Professor, como é que isso vai acontecer? Então vamos lá. Primeiro, o conceito fundamental. A regra do octeto. Lembra da regra do octeto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eletrozinhos na camada de valência. Então, a maioria dos átomos precisam de 8 elétrons na camada de valência para se tornar estável, imitando os gases nobres. Lembrando, né? Vamos lembrar que isso vale para quem? Para os representativos. Ou seja, terminados em quê? Em S ou P. Beleza? Então, fica bem claro isso daí. Que são os da extremidade da tabela periódica. Ok? Então, por exemplo, nós temos que a água é H2O. Por que a água é H2O? Então, vamos lá. Porque ela é formada de ligação covalente. Ela é uma molécula. Então, se ela é formada por ligação covalente, ela vai estar compartilhando os elétrons para formar a substância. A água é um exemplo, o DNA é outro exemplo. Então, enfim. Vamos ver, então, como é que funciona essa brincadeira para a água. Eu tenho o hidrogênio. Você lembra que o hidrogênio ele tem a distribuição de 1s1. E eu vou ter que olhar o outro que ele está compartilhando, que é o oxigênio. Então, 1s2, 2s2, 2p4. Quantos elétrons o hidrogênio tem na camada de valência? 1 elétron. Quantos elétrons o oxigênio tem na camada de valência? 6 elétrons. Existe uma estrutura chamada de Lewis. A estrutura de Lewis. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o hidrogênio e colocar um elétrozinho na camada de valência. A gente vai pegar o oxigênio e colocar 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. E daí a gente pode compartilhar 2 elétrons, um do hidrogênio e um do oxigênio. E aí forma uma ligação covalente. Mas deixa eu te dizer o que de fato está acontecendo aí. Beleza? Para te mostrar o que de fato está acontecendo aí, eu tive uma ideia aqui e eu vou precisar de um segundinho você olhando para minha cara feia. Por que você vai olhar para minha cara feia? Porque eu vou fazer uma parada aqui que é para mostrar para você como funciona essa ligação. É rapidinho, é 2 tempos. É papuf. É papuf. Porque a ligação covalente, ela se dá por compartilhamento de elétrons, certo? Então tá bom. Então é o seguinte, o elétron, ele tem carga negativa. E o elétron tem carga negativa.
Eles devem sofrer entre eles repulsão. Então, repulsão. A força de repulsão. Só que existe um movimento no elétron chamado spin, que seria o elétron girando no seu próprio eixo. E toda carga em movimento, toda carga que se move, ela gera um campo magnético. Então aqui vai ter um campo magnético, saindo em cima e entrando embaixo, formando um polo norte e um polo sul. E aqui vai ter um campo magnético, a qual eu vou formar um polo sul e um polo norte. Já viu ímã? Ímã é magnetismo, não é isso? Então, aqui vai surgir uma força de atração magnética. E essa força de atração magnética é muito maior que a força de repulsão, entre os elétrons. Então aqui vai existir uma força magnética. E essa força magnética é maior do que a força de repulsão, do que a força eletrostática. Então, esse eletrozinho aqui vai ter um polo norte e um polo sul. Esse eletrozinho girando ao contrário vai ter um polo sul e um polo norte, que vai manter todo mundo unido aí. Beleza? É assim que acontece a atração entre os dois átomos. E aí, na estruturazinha de Lewis, eu vou conseguir fazer esse compartilhamento. Eu vou ter o hidrogênio compartilhando com o oxigênio 2 elétrons. Esse aqui é o jeitinho mais simples de mostrar. Um compartilhamento. E eu vou precisar de mais um compartilhamento. Então, eu vou precisar de mais outro hidrogênio. Por quê? Porque eu preciso ter 8 elétrons na minha camada de valência. 2, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio estabiliza igual o hélio, com 2 elétrons na camada de valência. E aí eu posso pegar esse negóciozinho aqui e colocá-lo na fórmula de molécula. Na fórmula de molécula. Como é que é colocar na fórmula de molécula? É H-O-H. E esse tracinho é o compartilhamento do elétron. E aí eu posso pegar essa molécula, essa fórmula estrutural, e colocá-la em fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular? Qual é a fórmula molecular da água? H2O. Então eu tenho a estrutura de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Essas são as fórmulas que eu tenho das ligações covalentes. Isso aqui, professor, que você falou no cantinho aqui, isso aqui é como acontece a ligação covalente. O compartilhamento de elétron por força eletromagnética, que é extremamente forte. Tudo bem? Entendeu, então, porque a água é H2O? Porque o oxigênio precisa de 2 elétrons e o hidrogênio compartilha um deles. Foi? Fechou? É isso aí, a ligação covalente. Agora a gente vai, né? Quem faz a ligação covalente? São os elementos de alta eletronegatividade.
Então, são os metais, os ametais, eles não querem perder seus elétrons. Então, já que eles não perdem, os dois não querem perder, eles acabam a única saída que eles vão ter é o lance do livro. Eles vão ter que compartilhar os seus elétrons. Então, os ametais, essa galera de amarelo, é a galera que vão formar as ligações o quê? Covalentes. Só que o hidrogênio também entra nessa galera aí. Então, a ligação covalente vai ser formada para gente com ametal mais ametal. Por exemplo, O2, CO2. Vai ser formada para gente com o hidrogênio no ametal, por exemplo, da água e o HCl. E vai ser formada para a gente também com hidrogênio, que é o H2. Lembra? Ó, hidrogênio tem um eletrozinho, hidrogênio tem um eletrozinho, eles podem compartilhar esse elétron. Então, eles podem formar uma ligação covalente, e aí eu tenho o H2, a molécula. Beleza? Foi? A representação são as três formas que eu coloquei para vocês, né? Pode ser a fórmula de Lewis, que a gente coloca as bolinhas. Pode ser a estrutura plana, que é com os pauzinhos, ou a fórmula molecular. Então, eu tenho a fórmula de Lewis, né? Eu tenho a fórmula estrutural e eu tenho a fórmula molecular, a fórmula de representação. Beleza? As ligações podem ser classificadas como simples, duplas ou triplas. Por exemplo, ligação simples é chamada de ligação sigma, quando um eletrozinho encontra o outro. Um exemplo, hidrogênio. A gente tem o hidrogênio ligando com o hidrogênio, então esse encontro vai ser um encontro de frente, chamado ligação sigma. Então, nós aqui temos uma ligação sigma. Já quando a gente tem duas ligações, são dois pares de elétrons compartilhados. Nós chamamos de ligação dupla. Aí vai ter uma ligação sigma e uma ligação pi. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro choque nós chamamos de sigma. O segundo choque, que vai ser esse choquezinho lateral, então, esse choquezinho lateral, aqui, ó, esse choquezinho lateral, nós vamos chamar de ligação pi. Então, eu vou ter o oxigênio formando uma ligação sigma e uma ligação pi, que é a ligação dupla. Beleza? Já a ligação tripla, a gente precisa de 3 pares de elétron. Se a gente pegar o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Então, nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro choquezinho, sigma. O segundo choque em diante vai ser um choque o quê? Um choque lateral, que nós vamos chamar de pi. Então, nós temos uma ligação sigma e duas ligações pis. Então, nitrogênio formando uma ligação tripla. Então, aqui temos o H2, o que nós respiramos, e o que tem em 70% do ar, o nitrogênio. Simples, dupla, tripla, sigma, pi. Beleza? Então tá aí a representaçãozinha delas. As propriedades dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos vão ter baixo ponto de fusão e ebulição. Lembra que eles geralmente são gases? Contrário aos compostos iônicos, que têm alto ponto de fusão e ebulição. Eles vão ter estados físicos variáveis, pode ter sólido, líquido e gasoso, e não conduzem corrente elétrica porque não tem íons livres. Só se você quebrar
a ligação química e aí vai gerar íons, beleza? Então, os compostos covalentes do nosso dia a dia. Temos aí a água, né? H2O. Nós temos aí o oxigênio, O2. E nós temos também uma molécula mais complexa, né? Aí o DNA. Eu quero até mostrar para você, ó, a fita de DNA. Nós temos a adenina junto com a timina, a citosina junto com a guanina, mas esse negócio de adenina e tinosina é uma força intermolecular, é uma força elétrica que existe entre as duas partes da fita. Tá vendo um monte de tracinho? São ligações o quê? Covalentes. Lembra o oxigênio? Precisa fazer duas, tá vendo? Ó, uma dupla aqui, ó. Uma com oxigênio e uma com hidrogênio. E vai formando a estrutura do DNA. Então, o DNA é formado por ligações covalentes, umas fitas de DNA. Tudo bem? Então, só para a gente montar mais um aí, para a gente continuar na nossa jornada, como é que a gente montaria a molécula do CO2? Primeira coisa, nós vamos ver a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2, certo? E o oxigênio? 1s2, 2s2, 2p4. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o carbono consegue fazer 4 ligações. Então, ele vai no centro. O oxigênio, que só consegue fazer 2, vai em volta. Se eu fechar uma ligação aqui e outra ligação aqui, certo? Eu já tenho uma ligação fechada. Aí eu organizo o outro oxigênio para ter as duas ligações o quê? Também fechadas. Ó. Então, cada oxigênio precisa fazer 2 ligações e o carbono precisa fazer 4. Então, nós temos aí 2 duplas entre o oxigênio e o hidrogênio e aí formou as ligações, né? As ligações dos carinhas, o CO2. Beleza? Então, vejo a estrutura de Lewis, organizo o cara que faz mais ligação, estabeleço essas ligações e aí eu tenho uma moléculazinha montada. Fechou? Então tá bom. Em resumo, compartilhamento de elétrons para alcançar estabilidade, estrutura de Lewis, estrutura plana e fórmula molecular, e temos as ligações sigma, sigma pi, sigma pp, ou seja, simples, dupla e tripla. Fechou? E as prioridades são baixo ponto de fusão e ebulição, vários estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e não conduzem corrente elétrica quando estão, porque são moléculas, não tem íons livres. Tudo bem? Então, é essa forma que a gente observa as ligações covalentes. E aí, a gente vai fazer alguns exercíciozinhos para treinar mesmo como é que funciona. Então, vamos lá. A fórmula de Lewis da molécula de nitrogênio com números de pares de elétrons compartilhados é. Então, nitrogênio igual a 7. Se o nitrogênio igual a 7, é 1s2, 2s2, 2p5. Certo? O número atômico do nitrogênio é 7. Então não é 2p5, é 2p o quê? 2p3. Que aí dá 7 elétrons. Quantos elétrons na camada de valência? Na camada de valência temos 5 elétrons. Então eu tenho um nitrogênio com 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elétrons livres ele tem? Ele tem livres, ele tem 1, 2, 3. Então ele pode estabelecer quantas ligações covalentes? Ele pode estabelecer 3 ligações covalentes. Tudo bem? Então tá aí a respostazinha para essa questão. Outra questão.
Observe a estrutura da molécula de uma substância chamada metanol, apresentada a seguir. Então, tem a substânciazinha aí com a molécula do metanol. Indique para cada ligação assinalada se ela é covalente polar ou apolar e justifique sua resposta. Então, vem cá, ele quer saber da 1, da 2 e da 3. Lembra de eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Isso aqui é a nossa eletronegatividade, que diz a tendência que o cara tem de ficar com os elétrons, não é isso? Então, se eu olhar aqui, se eu olhar o hidrogênio e o oxigênio, se eu olhar esses dois caras, eles têm diferença de eletronegatividade? Tem. Então, o hidrogênio, o oxigênio vai ficar negativo e o hidrogênio vai ficar positivo. Não significa que vai quebrar. O oxigênio vai puxar os elétrons mais para próximo dele. Então, sim, se existem átomos diferentes, as ligações são o quê? Polares. Beleza? Considerando a ordem crescente de eletronegatividade, que o hidrogênio é menor que o carbono, menor que o oxigênio, indique qual a ligação tem maior polaridade na sua resposta. Então, eu vou pintar essa ligação de vermelho. A que tem maior polaridade é a OH, porque é onde está a maior diferença. Ó, se eu olhar a diferença entre carbono e oxigênio, e olhar a diferença entre carbono e hidrogênio, quem vai ter a maior diferença, vou colocar com letrinhas agora. Ó, essa daqui tem a diferença D1, essa tem a diferença D2 e essa tem a diferença D3. A D1 é que essa diferença, a maior diferença de todas é a D1. Então, onde vai estar a maior polarização. Tudo bem? Fica aí também uma dicasinha de como funciona as polarizações das ligações. Fechou? Então tá bom. Espero que você possa treinar mais aí as ligações covalentes. Lembrando que as ligações covalentes formam moléculas e as iônicas formam cristais. Beleza? Um beijo do Barbudo.